queridos, não deixem de ler a palavra de Deus, tá? Muito importante isso. Esse é o alimento necessário para a nossa fé. Senão a nossa fé, ela mingua, igual a gente mingua se a gente não se alimentar, ok? Muito bem, João capítulo 10, 1 a 33, e a palavra do Senhor nos diz o seguinte: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe para outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Porteiro, abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai diante delas, e essas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhe estava falando. Então, Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que um lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu, porque ouvi-lo. Mas outros diziam: essas palavras não são de endemoniado. Pode um endemoniado abrir os olhos do cego? Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me conhecem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da minha mão de meu Pai. E eu e o Pai somos um. Novamente, os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Senhor, nós cremos na Tua divindade e cremos que o Teu Espírito Santo está entre nós aqui. E nós rogamos ao Teu Espírito Santo que fale aos nossos corações nessa manhã. Nós precisamos da Tua voz, para que sejamos fortalecidos, para que continuemos a nossa jornada até a volta de Cristo. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Ainda servido? Não? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é um dos versículos bíblicos mais conhecidos, né?
Jesus, queridos, Ele é o Deus que se torna homem e vem viver aqui conosco. Quando Ele veio, o plano divino ainda estava encoberto aos olhos dos homens, né? Ninguém sabia que Jesus era a salvação dos homens, o perdão dos pecados e o único caminho ao Pai. A isso a teologia, ela chama de revelação progressiva. Deus foi se revelando aos poucos na história, até que Deus nos revela plenamente o Pai em Jesus Cristo. Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, conforme nos diz Colossenses 1,15. Isso significa, queridos, que aquelas pessoas, nos dias do Evangelho, elas sabiam menos de Deus do que hoje nós sabemos. E eles rejeitaram Jesus porque os ouvidos deles estavam fechados para a voz de Deus. Aquelas pessoas, elas não tinham noção de que Jesus vinha para cumprir as exigências divinas para a nossa salvação. Os sinais e prodígios, eles não eram mero espetáculo circense, eram a comprovação de um evento sem precedentes. Deus se tornou homem para salvar os homens, mas Ele foi rejeitado pela sua nação. E entre a multidão, muitos achavam que Ele era um grande profeta, como Moisés, Elias ou Eliseu. Muitas vezes Ele foi chamado de profeta, como por exemplo no momento ali da multiplicação dos pães, as pessoas se referiram a Ele como um profeta. Na cura dos cegos de nascença, antes dele reconhecer a divindade de Jesus Cristo, Ele também tratou Jesus como um grande profeta. Mas ninguém imaginava que Ele era o Emanuel, o Deus que veio habitar entre os homens. A sua mensagem era dura, era difícil de aceitar. Imagine, queridos, alguém se autodenominando o Filho de Deus, alguém que dizia ser maior do que Moisés, maior do que o próprio patriarca Abraão, ou maior ainda do que aqueles grandes milagres do deserto, dizendo que ele, na verdade, era o pão vivo que havia descido do céu. Imagine, queridos, alguém entrando aqui por essa porta, de bermuda, de blusa, de chinelo, dizendo ser o Filho de Deus que desceu do céu. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui acreditaria nisso. No entanto, a mensagem de Jesus era acompanhada de sinais e prodígios nunca vistos antes em Israel. E através das mãos de Jesus, os cegos estavam vendo, os coxos passaram a andar, multidões estavam sendo alimentadas, a fúria do mar, ela era contida. O seu discurso, queridos, era duro, era difícil, mas era ao mesmo tempo consolador, dava esperança aos corações aflitos e consolo aos desamparados. E foi exatamente nesse ponto que os judeus e religiosos, eles começaram a ter problemas com Jesus. Eles não aceitavam a sua divindade, os milagres, os sinais e prodígios, eles não eram suficientes para que crescem em Jesus. João, queridos, ele nos conta que Jesus muitas vezes foi perseguido por fazer o bem, como por exemplo no verso 32, quando ele diz: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? João diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele fala no primeiro capítulo, versículo 11. Jesus, ele frustrou todas as expectativas dos religiosos. Para eles, o Messias devia ser um homem revolucionário, alguém que confirmasse as equivocadas interpretações religiosas que eles tinham. Uma religião que colocava os religiosos como abençoados e todos os demais como malditos. Mesmo usando o nome de Deus, mesmo usando as escrituras sagradas, a religião deles era uma religião ímpia, era perversa. Não havia lugar para amor, misericórdia ou até mesmo arrependimento. E assim sendo, queridos, a mensagem de Jesus, ela se tornava cada vez mais desafiadora. Os judeus que deveriam amar a Jesus e festejar a sua vinda procuravam um jeito de apedrejá-lo.
E não demoraria, como a gente leu no capítulo 11, eles começariam um plano para assassiná-lo, como aconteceu depois do maior milagre de Jesus, depois que ele ressuscita Lázaro, e é exatamente esse milagre que dá o start naquela decisão deles de matar, porque era alguém que estava fazendo milagres que eles não tinham como negar. Então, vamos matar essa pessoa. E é nesse contexto desafiador, queridos, que Jesus faz esse discurso no capítulo 10. Ele usa uma metáfora de elementos da vida pecuária de Israel, para que o seu autotestemunho fosse claro para os eleitos. Ele diz ser a porta do aprisco e também o bom pastor das ovelhas. Explicando, queridos, isso, naquele tempo não havia estábulos como nós temos hoje, estábulos modernos, né? As ovelhas, elas eram guardadas num pátio comunitário. As ovelhas de vários criadores eram colocadas no mesmo lugar, né? Então eram misturados ali, e esse pátio ele era murado, e havia também um portão, e durante a noite o porteiro ele guardava a única entrada daquele lugar, e durante o dia o porteiro ele abria a porta para os pastores, né? Por outro lado, se alguém tentasse entrar para roubar, né, ele os impedia, e a única maneira de roubar as ovelhas era pulando o muro, né, e pegando as ovelhas. Então os pastores entravam pela porta, né, todas as vezes de manhã, eles chamavam as ovelhas, e as ovelhas, elas não confundiam o seu pastor, porque elas conheciam a voz de cada um dos seus pastores. Então eram várias ovelhas, vários pastores diferentes. Então eles chamavam as ovelhas, e quem pertencia àquele pastor reconhecia a voz dele e o seguia na direção dele, e esse pastor conduzia as ovelhas a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Muitas vezes, queridos, esses pastores eram acompanhados de ajudantes que eram assalariados, que recebiam dinheiro ali para ajudar nos trabalhos que eles tinham com as ovelhas. E nas regiões montanhosas, as ovelhas elas ficavam expostas, né, aos ataques dos animais. O pastor, então, ele tinha que estar disposto a lutar por suas ovelhas e empenhar, até mesmo se fosse necessário, a própria vida para lutar contra ursos, contra leões ou contra lobos que surgissem ali. Então, nesse contexto, Jesus ele diz ser tanto a porta do aprisco, quanto o bom pastor que dá a vida em prol das ovelhas. E essa metáfora, queridos, que ele usa, na verdade, essa metáfora para ensinar os seus discípulos, e essa metáfora tem muito a nos ensinar também. E baseado nessa realidade, a primeira coisa que Jesus quer nos ensinar é que, em primeiro lugar, Jesus se tornou homem para nos abrir uma porta até Deus. Queridos, os religiosos, eles se diziam pastores do povo, mas na verdade, eles oprimiam as pessoas pelo medo, exploravam a humildade das pessoas e se aproveitavam da ignorância do povo. Para aqueles homens, o único caminho para Deus era o caminho que eles mesmos ensinavam. E naquela época, queridos, o povo achava que para ser aceito por Deus, era preciso se tornar um fariseu, um sacerdote ou um escriba, senão você não tinha solução. Mesmo que o coração estivesse repleto de pecados, mas o importante era ter a aparência de santidade. E esses homens, queridos, eles diziam conhecer a Deus, mas não queriam entrar pela porta, ou seja, eles rejeitavam Jesus Cristo. Diziam ser pastores das ovelhas de Israel, mas na verdade eram como salteadores que pulavam o muro, evitando passar pela porta, que é Jesus Cristo. Por isso Jesus diz: eu lhes digo e asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Amados, que discurso difícil é esse que Jesus está fazendo diante daqueles homens? Ele está dizendo, esses homens não têm boas intenções, eles não eram pessoas inocentemente equivocadas, não eram pessoas que desejavam o bem das ovelhas de Israel.
Jesus, ele quebra então os paradigmas, né? Os religiosos, eles não eram mais a referência, segundo o discurso de Jesus. Seus ensinos eram insuficientes, até eles precisavam se submeter a Deus, precisavam reconhecer os seus pecados. A mensagem de Jesus, ela é desafiadora. Ele diz: eu sou a porta, eu sou o único caminho. É como se ele dissesse: joguem fora tudo que vocês ensinaram até hoje, está tudo errado. Amados, e o que isso significa para nós? Isso significa que Jesus, ele é a porta na qual nós devemos passar para nos sentirmos seguros. Nós não precisamos ficar tateando, procurando saber o que fazer para sermos salvos. Tudo o que precisamos está em Jesus, não está em sistemas religiosos. Não são líderes ou figuras que te conduzirão ao eterno, não são pastores, bispos ou qualquer figura religiosa. Jesus, ele é o único caminho, ele é a porta segura, não é um tiro na escuridão, não é uma jornada sem direção. E não apenas isso, irmãos, veja esse detalhe: Jesus é a porta na qual nós passamos para nos alimentar. Queridos, um aprisco sem portas não é um abrigo, é um túmulo. A porta é tanto sinônimo de proteção quanto de subsistência. Uma porta que não se abre é morte certa para quem está dentro. O que o texto está dizendo, queridos, é que Jesus é a garantia da nossa sobrevivência. Durante a noite, as ovelhas estão seguras do lado de dentro. Durante o dia, elas saem para alimentar-se, para acharem pastagens. Isso significa que nele nós temos a segurança diante dos desafios. Ele nos guarda nas noites de escuridão. Nele nós temos a segurança de que não vamos morrer à míngua. Em Jesus encontramos a provisão para as nossas necessidades. Em segundo lugar, queridos, Jesus se tornou homem para cuidar de nós. Ele disse no versículo 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu falei, queridos, sobre o assalariado. Ele é alguém que recebia dinheiro para fazer o trabalho, alguém que objetivava o lucro ao final do dia. Nas montanhas, ao ver um animal feroz, esses homens, eles não se importavam com as ovelhas, porque a preocupação deles era tão somente a preocupação de botar o din-din no bolso, né? Então eles não amavam as ovelhas, eles estavam tão somente por causa do pagamento. Por outro lado, os donos das ovelhas, o verdadeiro pastor, ele enfrentava as feras. A gente tem uma figura tão bonita no Antigo Testamento, que é aquela história de Davi, em 1 Samuel 17:37. A Bíblia diz que ele, mesmo sendo jovem, franzino, ele enfrentou o urso e uma ovelha, usando tão somente a funda, né, que era a ferramenta que ele tinha, que na verdade foi até o treinamento que Deus deu a ele para enfrentar o Golias. Mas ele defendeu as suas ovelhas, né, de um urso e do leão, expondo a sua vida à morte, mas ele salvou as suas ovelhas. E Jesus dizia, queridos, que os assalariados eram os fariseus, os sacerdotes e os doutores da lei. Não tinham um interesse sincero nas pessoas, eles visavam apenas interesses pessoais. Mas o verdadeiro pastor das ovelhas, o dono das ovelhas, colocava a sua vida em risco para proteger o seu rebanho. E esse é Jesus, o pastor que cuida de nós, o bom pastor que deu a sua vida para nos livrar da morte eterna, o bom pastor que nos livra da ação de Satanás, o bom pastor nos livra das tentações do mundo. Jesus é o pastor que nós podemos confiar, ele é quem dá a sua vida por nós, que somos as suas ovelhas. Eu gostaria, queridos, de fazer uma conclusão aqui. Você pode estar vivendo um momento de ansiedade, espiritualmente você pode estar se sentindo fraco, sua oração pode parecer não estar subindo aos céus, pode parecer que Jesus se esqueceu de você. Talvez você possa estar
nesse momento passando por certas dificuldades, conflitos em sua casa ou em sua família, pressões financeiras e o peso de problemas que parecem não ter solução imediata, incertezas sobre o futuro, o sustento da casa, a carreira ou o destino dos seus filhos. Se você se identifica com algumas dessas situações, ouça o que o Senhor tem a lhe dizer nessa manhã. Você é a ovelha do bom pastor. Não ouça o mundo, não fique ansioso, não se desespere, ouça a voz do bom pastor. Ele tem conduzido você para uma nova vida de confiança, de amor e de intimidade. Não tema o perigo, não tema as circunstâncias. O bom pastor, ele te protegerá. Ele é a porta que te manterá em segurança nos dias difíceis. Ele é o bom pastor que afugentará todo o mal de sua vida. Ele é o bom pastor que entregou a vida por você quando você nem mesmo sabia que necessitava dele. Confie nele. O seu problema, eu tenho certeza que é enorme, que é real. Eu sei que parece sim ser uma muralha intransponível para você. Contudo, a maior prova de que Ele pode cuidar de você é que Ele já venceu o nosso maior problema, que é a morte. As lutas que você enfrenta hoje, elas são reais, mas elas são passageiras também. E a boa notícia é exatamente esta: Jesus é o pastor que olha além do que é momentâneo. Jesus não deu a sua vida apenas para resolver problemas que o dinheiro ou os recursos humanos podem dar jeito. Ele morreu para resolver o que era impossível para nós. E por outro lado, queridos, saiba que Ele também não está apenas preocupado com o seu espírito, ainda que essa realmente seja a coisa mais importante que você tem. Ele se preocupa integralmente com você. Por isso é que Paulo nos diz em Romanos 8,32: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Guarde essa palavra. Desfrute a bênção do cuidado e da proteção de Jesus, o nosso bom pastor. Que o Senhor Deus, Ele abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.